Graças, paz, abençoados, benditos do Eterno, benditos de Yahvé, benditos do Soberano, o Deus de toda graça, todo poder, Deus que decretou a salvação, dos seus eleitos, dos seus predestinados, dos seus escolhidos. Bendito seja Ele, o Eterno, para todo sempre. Sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, a capital mais verde, considerada uma das capitais mais verdes do mundo, João Pessoa. Bendito seja Ele, a Cristo Jesus. Vamos lá? Então, deixa aí teu like aí, dá o like aí bastante e se inscreva no canal, dá uma força, dá uma moral aí ao teu amigo aqui da Paraíba, de Cabedelo, o irmão Van, e compartilha, se assim estiver no teu conhecimento, Se você acha que deve compartilhar, amém. Se você acha que deve ajudar o seu irmão Van, amém. Se inscrevendo neste canal, dando uma moral para a glória de Deus. E aperta lá o sininho da notificação para que amanhã o YouTube te notifica aí, olha, tem estudo novo, amém? Então vamos continuar. O Deus de Moisés é o mesmo Deus de Cristo e de Paulo. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. O Deus que criou o bem e o mal, o Deus que controlou o bem e o mal na antiga aliança, é o mesmo Deus que controla o bem e o mal na nova aliança. Então, você vai ver aqui o que é que Paulo escreveu as cartas. Uma, esta aqui, Paulo, esta é a pergunta que eu fiz no vídeo passado. Paulo foi um herege? Paulo foi um mentiroso? Por que, irmão Von? Porque Paulo escreveu isso aqui, a igreja de Roma. Paulo disse, como está escrito, Deus lhes deu, plural, a pessoas, a uma massa de pessoas, a milhares de pessoas. Deus fez isso aqui, Quem disse foi Paulo. Paulo não poderia, em hipótese nenhuma, dizer isso aqui não, meu amado. Não, Paulo tinha que falar da graça. Paulo tinha que falar do novo céu, de nova terra. Paulo tinha que falar do Espírito perfeito. Paulo tinha que falar que a lei tinha acabado. Aqui, mas não. Paulo está dizendo que o Deus dele, o Deus de Paulo, disse que Deus, o Deus de Paulo, lhes deu um espírito de entorpecimento a pessoas. Deus fez isso aqui? Estranho Paulo escrever isso. Olhos para não enxergar, Paulo disse isso. E ouvidos para não escutar, Paulo disse isso até o presente dia. Eu não acredito. Eu só acredito porque está escrito e porque foi a igreja de Roma, bem pertinho aqui, próximo da grande tribulação. Então, meu amado, não estranhe. Você que está chegando agora, que está estudando sobre a soberania de Deus, não estranhe. O Deus de Moisés é o Deus de Paulo. O que escreveu ali a história de Deus no Egito, endurecendo o coração do homem, é o mesmo Deus que Paulo disse que ele também, ainda na nova aliança, no novo pacto, ele também continuava endurecendo o coração de pessoas para que não crescem nele nem fosse salvo. Quem disse foi Paulo. Paulo é mentiroso? Paulo é herege? Vamos para frente. Então aqui agora, perceba você mesmo e veja que Deus, e perceba se Deus mudou. Vamos ver se Deus mudou ou não. O Deus da nova aliança é o mesmo Deus da graça. João capítulo 6, livro histórico de João capítulo 6, versículos 63 a 65. 63, vamos ver o que aqui diz. 63. E o Espírito que dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e vida. 64. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. 65, ou trair.
E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Beleza? Então 64, Jesus diz aqui, ó, não crê, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Então, pessoas que iam crer em Cristo para serem salvos, outras não iam crer. Mas por que não iam crer? Porque eles não quiseram, por causa da sua carne ativada, né? Porque Deus não tem controle sobre o coração do homem, porque eles eram rebeldes, porque eles eram ímpios, porque não, meu amado, por causa da ação de Deus. Porque Deus lhes deu um espírito de profundo sono para que não vejam e não entendam que Cristo era o Messias, o enviado, o Salvador. Foi Deus que não quis. Ah, você não vai entender isso. Vamos para frente. Olha o que Paulo vai dizer aqui agora. Então Jesus sabia? Sabia. Deus já tinha escolhido uns que iam crer e outros que não iam crer em Cristo Jesus para serem libertos, para serem salvos. Desde o princípio, Jesus sabia quem ia crer e quem não ia crer. O próprio Deus destinou pessoas a serem desobedientes a Ele. Ah, irmão, vai sair não. Esse daí é uma heresia das brabíssimas. Este daí não vai não cola não. Isso não cola não, irmão. Não venha com essa conversa. E eu digo mais a você. É Novo Testamento. É Nova Aliança. É Novo Pacto. O Deus da antiga aliança é o que operou lá, como disse em Isaías, é o mesmo Deus que estava operando na vida de Pedro, de Paulo, de João, dizendo quem ia crer, quem não ia crer, cegando, endurecendo o coração, sim ou não? Vamos ver? Então está aqui, ó, o Deus, aqui, o Deus da nova aliança é o mesmo Deus da antiga, é Deus quem opera, né, como efetuar. Sim, vamos logo aqui. Então perceba, que olha o que Paulo escreveu em Efésios, em Filipenses 2, vamos primeiro para aqui, para Filipenses, que é mais leve. 11, aqui. Vamos para Filipenses. Filipenses é mais leve. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Aqui, ó. Quem escreveu? Paulo. Ano 50, 40 e 60, por aí. Aqui. Mas quem escreveu? O apóstolo Paulo. Você lê o contexto, capítulo 1, versículo 1, que você vai ver quem escreveu isto aqui. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocar em prática. Agora, 13, olha o 13. Como é que vão colocar em prática? Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade. Boa vontade de Deus e não nossa. Então, como é que eu vou colocar em prática uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou colocar em prática uma coisa que não é minha, que é a minha carne, que o meu espírito não produz? E Paulo responde, quem disse foi Paulo, preste atenção. Se alguém é herege aqui entre eu e a escrita, foi Paulo. Se alguém está mentindo, foi Paulo, porque foi Paulo que escreveu isto aqui, ó. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar ou efetuar, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, foi Paulo que escreveu. Tranquilo? Beleza? Tudo na paz? Tem mais. Vamos aqui agora. Olha só. O próprio Deus, nova aliança, Novo Testamento, já na graça, a igreja já estava explodindo, todo mundo com o Espírito Santo. Deus já tinha batizado toda a igreja, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava há quase 40 anos, né? Com a ressurreição de Cristo, todo mundo na graça. Aí Pedro escreve isto aqui, ó, e diz, o próprio Deus destinou pessoas
para serem desobedientes a ele. Ah, não, irmão, essa não. Deus destinou pessoas na graça, não acredito. Isto é mentira do irmão Van. O irmão Van agora piorou, tá doido, tá louco. Não está dizendo coisa por coisa. Calma. As crianças que estão aí, por favor, permaneçam. Os bebês que estão me assistindo, por favor, permaneçam. Os recém-nascidos, por favor, permaneçam. Não saia não. Antes de ver este versículo aqui, vou repetir o que eu disse. Olha só. O próprio Deus destinou pessoas a serem desobedientes. Isso é soberania. Vamos lá. Quem disse isso, irmão Van? Foi Moisés? Foi Malaquias? Foi Isaías? Jeremias? Não. Foi Adão. 1 Pedro, vamos aqui agora. 1 Pedro, não se assuste. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Presta atenção aqui agora na tela. Aqui, ó. Aqui não é primeira Van. 1 Pedro 2, 6. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, um grupo que creram e um grupo que não creram. Vamos ver os que não creram. Por quê? Por que não creram? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. 7. Agora o 8. Muita atenção no 8 aqui agora. 8. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem, atenção, aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Não creram por serem desobedientes. Quem está escrevendo é Pedro, Nova Aliança, na graça. Presta atenção. Todavia, Pedro agora vai explicar esse todavia. Ele vai explicar por que pessoas não creram em Cristo, em Deus, ou no Evangelho, ou na pregação de Paulo. Por que não creram na graça? Para isso também foram destinados. Destinados. Não creram por quê? Porque foram destinados a não crer, a permanecerem incrédulos. Calma, calma. Quem disse foi Pedro. Se tem algum herege aqui, é Pedro. Se tem algum mentiroso, é Pedro, é Paulo, foi Jesus, né, que disse, né, que Deus separou uns, que Deus endureceu o coração de um e de outros. Não. João diz, Paulo diz que Deus deu um espírito de profundo sono, de incredulidade, para que eles não crescem na verdade. E agora chega Pedro dizendo isso aqui. Eles foram contaminados pelo Mestre Jesus, né? Com herege, com mentiras. Olha só, lê de novo aqui, ó. E pedra de tropeço e rocha. Lê o contexto. Leia o contexto, porque pode estar destinados aqui à salvação. Mas vamos ver se é isso. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creram, tropeçam na pedra, por serem desobedientes. E por que eles foram desobedientes? Todavia, foram desobedientes, para isso também foram destinados. Foram destinados por quem? Por Deus, para serem o quê? Desobedientes. Top que Pedro está dizendo aqui. E o Deus de Pedro, não. Pedro não poderia escrever isto,
Porque o Deus de Pedro é manso, o Deus de Pedro é amor, o Deus de Pedro tem que salvar todo mundo, o Deus de Pedro é da graça, o Deus de Pedro é de prosperidade, o Deus de Pedro é o Deus que só poderia manifestar, né, o amor. Mas se o Deus de Pedro, né, destinasse alguns a serem desobedientes, não. Isto aqui, o Deus de Pedro tinha dupla personalidade. É isso que você ensina, meu amado. É isso que você está ensinando aos seus seguidores, né, aos seus inscritos no canal, aos crentes, aos salvos, aos eleitos. Não faça isso. Aí você está quebrando a Bíblia. Aí você está jogando, está desfazendo, dizendo aquilo que Pedro não disse. Quem disse foi Pedro. Esse aqui, ó, foram destinados a serem desobedientes, foram destinados a não crer, foram destinados a serem incrédulos, foram destinados a não herdar a salvação. Quem disse isso, irmão Vão? Pedro. Tem mais? Tem mais. Vamos aqui. Então o próprio Deus destinou pessoas a serem desobedientes. Está aqui. E outras pessoas ele elegeu para proclamar e anunciar as virtudes de Deus. Enquanto o próprio Deus, o Deus de Pedro, aquela voz que apareceu a Pedro, este é meu filho amado, que apareceu a Jesus, e Pedro ouviu e disse, nós vimos e testificamos sobre a voz. Então essa voz que Pedro chama de Deus, este Deus de Pedro, disse que ele destinou pessoas para serem desobedientes a Deus. Só porque são desobedientes, porque foi Deus que destinou. Quem disse isso? Pedro. Este mesmo Deus que destinou pessoas para serem desobedientes e não serem salvas, este mesmo Deus também destinou pessoas para proclamar e anunciar as virtudes de Deus. Meu irmão, é isso, meu amado. Não se entristeça não, calma, é porque você é menino ainda na fé. É porque você ainda está tomando um leitinho, aí você está crescendo, está se fortalecendo agora, está tomando força, já está dando os primeiros passozinhos, você vai crescer para a glória do Deus de Pedro, do Deus de Paulo, do Deus de Jesus, do nosso Deus. Olha só, Deus destinou uns para serem desobedientes. Agora, o mesmo Deus destinou também pessoas para proclamar as virtudes dele. Versículo 9. Olha o versículo 9. Porém, vós sois geração eleita. Aqui, ó. Eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito de Deus é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, que vos escolheu, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Deus que não quis manifestar, o Deus de Pedro, que não quis manifestar a salvação em um grupo de pessoas, é o mesmo Deus que manifestou salvação a este grupo aqui, ó. E ainda chamou de quê? Geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, do Deus de Pedro. Tá vendo aí? E essas pessoas herdaram a salvação, certo? Com o propósito dessas pessoas era o quê? Proclamar as grandezas de Deus. Enquanto aqui não, aqui é o contrário. Aqui, ó, aqueles que não creem, tropeçam na palavra. E por que não creem? E por que tropeçam na palavra? E por que são desobedientes? Porque foram destinados para isto. Todavia, para isso também foram destinados. Destinado a quê? A não crer, a tropeçar na palavra, a serem desobedientes. Beleza? Tranquilo? É top ou não é a Bíblia? Soberania de Deus. Tem mais? Tem muito. Aqui é graça pura, meu irmão. Graça neles. Graça pura. Com birimbau e tudo. Preste atenção aqui agora. Olha só.
Voltemos para o versículo, deixa eu ver se dá tempo, 33, dá. Vamos concluir aqui, olha só aqui agora. Voltemos para Romanos, olha o que é que Paulo diz agora, voltar lá para Romanos, aquele versículo, capítulo 11, versículo 8, vamos direto no versículo 8, você já sabe o contexto, como está escrito. Olha o que o Deus de Paulo fez, o que é que o Deus de Paulo fez? Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. Preste atenção, o Deus de Pedro disse, não, eu destinei pessoas para não crer, não quero que eles sejam salvas. E destinou outras pessoas para serem salvas e participar da glória de Deus. Agora o Deus de Paulo, o Deus de Paulo diz assim, que é o mesmo Deus de Pedro e de Paulo, Deus deles dois. Deus lhe deu um espírito de entorpecimento. O que significa isto aqui, irmão Van? Entorpecimento. Vamos lá. Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Irmão Van, Paulo está citando Isaías, capítulo 29, versículo 10. Você pode até alegar isso aqui. Não, irmão Van. Não foi Paulo que citou isso aqui, não foi Paulo que escreveu isso aqui, não. Paulo está citando Isaías, capítulo 29, versículo 10. Vamos lá para Isaías. Vamos lá. Vamos resolver essa situação aqui. Isaías, aqui, 29, versículo 10. Aqui, ó. 29, 10. Porque Yahvé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos a vós, que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Parou aqui, até aqui, ó, vós que sois videntes. Realmente, Paulo está citando Isaías 29, 10. Só tem um detalhe, meu amado, você pode alegar isso. Agora vamos voltar lá para Romanos. Aqui parou, vós que sois videntes. Aí você vem para Romanos, capítulo 11, versículo 8. Vamos ler agora todo o versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Ele está citando Isaías. Olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar. Aqui deveria ser ponto. Ponto final, parava aqui, Isaías, mas não, Paulo continua. Paulo sabia que o Deus da antiga aliança era o mesmo Deus que estava operando na nova. O Deus que deu um espírito de entorpecimento, de profundo sono, para que eles não entendessem, para que eles não compreendessem, para que eles não aceitassem, para que eles não fossem salvos, para que eles fossem desobedientes. Era o mesmo Deus que estava operando também na nova aliança nos dias de Paulo. Vírgula, não é ponto, é vírgula. Paulo diz, até o presente dia. Em algumas traduções, até os dias de hoje, ou até os dias atuais. Aí sim, Paulo está dizendo, eu estou dizendo a vocês, que o Deus de Isaías ainda está operando na mesma forma, na mesma proporção, né? Do mesmo jeito, porque Deus não muda. Top! Aqui, ó. Deus lhe deu esse espírito de entorpecimento. Sim, entorpecimento. Agora, até os dias de hoje, certo? Entorpecimento. Vamos saber o que significa isso aqui, meu amado. Espírito, aqui, ó. Espírito de entorpecimento. Irmão, olha o que Paulo disse. Por isso que eu digo, se você não tiver cuidado, se você não conhecer, ou não quiser conhecer, nem quiser aceitar o Deus soberano da antiga aliança e o Deus soberano na nova aliança, o mesmo Deus, você vai dizer que Paulo foi um herege mentiroso. Porque foi Paulo que disse que Deus deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos. Paulo poderia dizer isso? Não, porque Paulo estava na graça, Paulo estava no Deus do amor, Paulo estava no Deus da prosperidade, mas Paulo é sincero e honesto com as Escrituras. Ele fala o que Deus manda falar. Ele falou, aliás, e escreveu
o que era para ser escrito, e não escondeu nada de ninguém. Agora, espírito de entorpecimento. Presta atenção aqui, esta palavrinha aqui, ó. Entorpecimento. Aqui em cima, desta varinha azul, entorpecimento. Vem de um substantivo grego, catánisis. Catánisis, que é um substantivo grego, que significa estado de estupor. Estava lá em Isaías, estado de estupor, ou seja, perda de consciência, incapacidade, aqui ó, essa palavrinha aqui ó, perda de consciência. Foi Deus que fez isso, viu? Não foi Paulo não, e nem tampouco foi a carne ativada dessas pessoas que provocou isso, foi o próprio Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Quem disse? Paulo. Agora, então esta palavra entorpecimento, né, que vem do grego, significa estado de estupor, perda de consciência, incapacidade para pensar adequadamente, estar no sono profundo. Quem fez isso? Deus. Na vida de quem? De milhares e milhares de pessoas. Outra coisa, Deus fez com que eles não tivessem nenhum entendimento da verdade. Quem provocou isso? Olha o que Paulo está dizendo. Na graça. Deus, esse espírito de entorpecimento é que Deus não quis que eles aceitassem a graça. Deus não quis que eles fossem libertos. Deus não quis provocar neles a metanoia, a conversão. Deus não quis que essas pessoas, assim como Pedro também disse, fossem salvas. Então, quem disse isso foi Pedro, foi Paulo, foi João, certo? Aqui ó, é o mesmo que Jesus disse aqui. Ó. Jesus também disse isso. João disse, eles nasceram para isso, nasceram para não crer. Quem disse? Pedro. Paulo diz, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento. O que é entorpecimento? Vem da palavra grega, repito, catánesis, que é perda de consciência, incapacidade de pensar adequadamente, estar no sono profundo. Quem fez um sono profundo nessas pessoas? Deus. É bom frisar isso, para que você não diga que o irmão Van é um herege e um mentiroso. Aí você vai discutir com as cartas de Pedro, de Paulo, e também olha o que Jesus disse, vou repetir. Capítulo 12 no Evangelho, no livro histórico de João, versículo 37 e o 40. Olha o que Jesus disse. Mas, embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Jesus operou milagre. Por que não creram? Porque eles estavam com o espírito de entorpecimento, de sono profundo, de incredulidade, provocado por quem? Por Deus. Quem disse isso? Pedro e Paulo. 38. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem foi revelado? Ele vai dizer aqui, ó, 39. Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, não podiam crer. Eles, não é que não depende da vontade do homem de crer, depende da ação de Deus para fazê-los crer, aceitá-lo, reverenciá-lo e serem salvos. Aí o 40 diz, 40 para fechar, cegou-lhes os olhos. Quem disse foi Jesus, meu amado. Pedro disse isso, João disse isso, Paulo disse isso, Jesus disse a mesma coisa, que o poder, que a ação de deixar o homem incrédulo ou de fazê-lo crer, vem do próprio Deus e não da carne do homem. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Então, quem fez isso na vida dessas pessoas? Deus. Isto chama-se um sono profundo. E aquilo que Pedro diz, né, aqui,
Paulo em Romanos, capítulo 11, para a gente terminar isto aqui, e o versículo 11, que diz, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento. Irmão, isto é sério. Você muitas vezes discute com pessoas que estão falando sobre a soberania de Deus e talvez você não chegou a você o entendimento. Mas olha o que é que Paulo disse, meu amado. Olha o que é que Paulo escreveu para Roma. Paulo está dizendo que foi o Deus dele, o Deus de Paulo. Paulo não é da graça. Paulo não tinha o Espírito Santo. Paulo não tinha conhecimento de Deus. Paulo foi um grande herege. Paulo foi um mentiroso. Será? Porque Paulo disse isso aqui, ó, como está escrito. Porque Paulo creu na mensagem de Isaías. Paulo está citando Isaías como regra de fé, como doutrina bíblica, como doutrina das Escrituras, escrevendo para um grupo de pessoas. Paulo não está dizendo que Isaías era mentiroso. Paulo não disse que Isaías estava fora do contexto. Paulo não disse que Isaías era um herege. Paulo confirmou a mensagem. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. Se você vir para cá, para essa daqui, ó, olha só. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Quem fez isso? Deus. Aí você vem para fiel, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Deixa teu like, comenta aí, abençoa teu irmão Van aí, e dá uma força no canal, se inscreva no canal, veja aí os vídeos, comenta, aperta o sininho da notificação e medita nisto. No próximo estudo, meu amado, tem muito mais coisa dentro da graça para a gente ver, muito mais. Isto é soberania, isto é graça de Deus. Aqui, ó, os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo, por quê? Porque vamos bater em cima disso aí, sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da... Por que sofrerão penalidades? Porque foram banidos. Quem provocou isto? Você já viu aqui, você já tem ideia de quê? Então, vamos ver tudo isto. Quem disse? Paulo. Olha só, olha o que é que Deus fez. Quem fez isso aqui? Deus. Não é o irmão Van, herege, nem mentiroso. É graça, é poder de Deus. Paz de Cristo.